quando eu fiz o vídeo do simplex, eu fiz o simplex padrão, que ele é feito para resolver problemas onde a função objetiva ela é de maximização e as restrições todas são de limite superior. Ou seja, elas são de menor igual, né? O sinal lá do operador, né, da inequação. E a gente tem os casos especiais que a gente vai tratar de forma bem semelhante, mas precisa de alguns ajustes para a gente poder usar o simplex, que é quando a gente tem ou função de minimização, né, como função objetivo, ou alguma restrição de limite inferior, ou seja, o sinal seria de menor ou igual, ou as duas coisas junto, né? Então aqui, para a gente ver esse problema, o primeiro exemplo, né, que seria uma restrição de limite inferior, eu já dei um modelo, nem dei o texto, né? Aqui já está o modelo matemático. E eu tenho essa restrição aqui. Tá? Então eu copiei exatamente isso que está aqui, eu vou colocar no Excel, né? Vocês podem usar o outro, como mencionei, vocês podem usar o OpenOffice, que é gratuito, né? Quem não tiver o Excel, sem problemas, vão conseguir resolver. Então aqui eu copiei exatamente o modelo matemático. Tá? Então, para eu conseguir resolver esse modelo, eu vou colocar aqui, eu tenho que fazer aquela transformação, né, nele, uma adequação, na verdade, para poder usar o simplex. Então isso aqui ficaria menos 30.000x1, menos 10.000x2, tá? Na função objetivo, isso igual a zero. Só passei tudo para um lado. Nas restrições técnicas, tá? Essa aqui de maior ou igual. Vamos fazer outra que é normal para a gente, né? A gente já fez isso aqui. Então, isso aqui é só acrescentar uma folga. Tá? E eu consigo tirar esse sinal de menor, que fica só igual. Agora, essa restrição aqui, como ela é de limite inferior, eu não consigo utilizar ela, tá? Naquele modelo padrão do simplex. Uma forma de resolver, se vocês procurarem na internet, não é só essa forma de resolver. Eu falo internet porque é meio difícil vocês pegar livro agora. Né? Existem outras formas de resolver, mas eu acho que essa é a mais simples. Né? Porque se eu multiplicar isso aqui por menos 1, eu troco o sinal de tudo, inclusive da inequação. Então vai ficar menos x1, menos x2, aqui vai ser menor ou igual e aqui menos 5. Tá? Só multiplicar por menos 1 que está aqui. Bom, e agora, da maneira que está aqui, ela é uma inequação de limite superior. Tá? Se ela é de limite superior, é só tratar como eu tratava a outra, acrescentar uma folga, mais F1 no caso. Né? Então, essas equações aqui, eu adequei elas para utilizar no simplex e elas ficaram dessa forma. Tá? Bom, aí eu vou montar realmente o simplex aqui para a gente poder usar. A maneira de montar é a mesma. Vou botar o Z, as nossas variáveis, x1, x2, as de folga, f1, f2, e b que seria... Opa! x1, x2, f1, f2. Tem alguém com o microfone aberto que está vazando o som aqui. Bom, aqui então, só vou colocar o que tem em cada uma dessas equações. Z tem na primeira e não tem nas outras, então é zero. Lembra que o primeiro exemplo eu coloquei as variáveis com zero. Que eu já estou pulando essa parte porque vocês já devem saber. x1, lá na minha função objetiva ele é menos 30.000. x1 na primeira restrição é menos 1, na segunda restrição técnica ele é 20. x2 na função objetiva é menos 10.000. Na restrição técnica 1 é menos 1, na restrição técnica 2 é 10. Aqui, na função objetiva, a gente não tem F1. Aqui a gente tem F1 na primeira restrição, não tem F1 na segunda. E aqui não tem F2, não tem F2 e só tem a segunda folga na segunda restrição. E agora o B, que é a resposta, né, que a gente tem. Na função objetiva a gente inicia com 0. Tá? Na primeira restrição é menos 5 e na última restrição é 80. Então aqui a gente só montou. Vou botar aqui, então essa linha representa o Z e as outras as folgas.
F1 e F2. Tá? Então, aqui é a nossa montagem inicial. Bom, lá no Simplex, o que a gente fazia normalmente? Né? Primeiro achava qual a variável que vai entrar e com isso fazia alguns cálculos auxiliares aqui, né? Para a gente saber qual a variável que ia sair. Aqui a gente vai fazer o oposto. Então, a primeira coisa que a gente tem para fazer, se vocês olharem aqui, né, no nossa apresentação, que já está disponível lá para vocês, a primeira coisa que tem para fazer dos casos especiais é identificar a linha primeiro em vez da coluna. Tá? Qual a linha que vai sair, a linha pivô. Tá? E aqui quando tiver o menor valor com valores negativos. Na verdade, a gente só tem uma que tem valores negativos. Se tivesse mais de uma, a gente ia pegar o valor menor. A gente só tem uma, então a gente não tem escolha. A linha que vai sair é essa aqui. Bom, qual que vai entrar? Seguindo o nosso algoritmo aqui. Identificar a nova variável básica, que é a que vai entrar, a coluna que entra. Tá? Encontrando o menor coeficiente C. Esse coeficiente é explicado aqui como ele é dado e ele muda um pouquinho se for minimização ou maximização. Então, os dois eu vou pegar o valor mais próximo de zero, mas num dos casos eu só pego valores positivos, no caso de minimização. Tá? Então, nós vamos fazer isso. Esse valor dividido por o que está na minha linha pivô. Tá? Aqui deu 30.000 e aqui deu 10.000. Os dois valores são positivos, que é o que eu preciso, porque a minha função... minha função de maximização vai funcionar para qualquer valor. Tá? O mais próximo de zero é esse aqui. Tá? Então, isso me indica que a coluna X2 é que vai entrar no nosso sistema. Então, vou botar aqui com outra cor. E aqui o meu pivô é a intersecção dos dois. Então, vou marcar aqui com outra cor ainda, para ficar bem evidente. Tá? Vou colocar aqui, então, a nossa nova tabela. A gente vai atualizar ela. Então, agora, como eu atualizo? Tá? Na verdade, agora vai ser igual o que a gente fez para o modelo padrão. O que é diferente é só como a gente escolhe o pivô. Tá? Mas depois de escolher o pivô, os passos são os mesmos. Tá? Vou dividir todos os elementos da minha linha pivô pelo valor pivô. Tá? Então, já vou fixar aqui. Antes eu fiz no vídeo lá, eu gravei explicando melhor como é que fixa essas coisas. Se vocês tiverem dúvida, vocês observem lá novamente. Tá? Aqui eu vou fazer um pouquinho mais rápido. Mas vai ficar gravado, então vocês têm como consultar depois. Então, aqui eu tenho a minha nova linha pivô. E aqui, para as que não são pivô, o cálculo é esse aqui. Tá? Também não vou explicar, já está lá na apresentação. E também está no YouTube. Tá? Vou fixar aqui as células só para eu não precisar fazer todo esse cálculo em todas as células. Eu posso só arrastar. Então, vou arrastar aqui. Porque alguma coisa eu coloquei errado aqui. Vamos rever. Isso aqui vezes menos. Isso. Tá. E agora na linha da função objetivo. Tá. Então eu tenho essa nova configuração. Aí para saber, isso aqui é a fase 1, né? Eu chamei de fase 1, fase 2 aqui, né? Alguns autores chamam com outros nomes, tá? A fase 1 seria quando eu identifico que existe algum valor negativo aqui, tá? Nas linhas das variáveis. No meu caso, eu tinha um, então eu agi dessa forma. Se eu não tenho, aí eu aplico o modelo padrão. Tá? Só lembrando que aqui eu tirei o F1 e entrou X2. Então, vou colocar o X2 aqui para a gente saber qual é a variável que está funcionando. X2, nesse caso, se X2 valer 5, X1 vale 0, porque ele não é básico, o Z seria 50.000. Tá? Meu objetivo aqui, né? Bom, agora eu sei que eu não preciso fazer a fase 1. Aqui está tudo certo. Aí eu vou para a fase 2. Como é uma função de maximização, eu não posso ter valores negativos aqui. Tá? Então,
De novo, para eu fazer isso aqui funcionar, tá? Eu vou pegar o menor valor de todos. Que seria essa minha coluna, x1. Isso aqui é o que a gente fez que está lá no vídeo, né? E para eu saber qual das linhas que vai sair, eu eu divido aqui o que está em B pelo que está na coluna da variável que vai entrar. Tá? E pego o menor valor positivo entre os dois. O menor positivo aqui deu 3. Então é exatamente essa célula aqui que vai ser o meu pivô. Tá? Então, vou repetir aqui embaixo. Bom, já sei que vai sair F2 e entrar X1, então vou substituir já aqui, X1. E vou calcular a nova linha pivô. Então, todos os elementos dividido pelo valor pivô. Vou fixar. Eu já tenho a nova linha pivô. Agora eu vou calcular as outras linhas que não são pivô. Então, eu calculo de novo, vou passar rapidamente aqui, porque a gente já viu isso. Depois, se alguém tiver dúvida nesse cálculo e quiser que eu explique de novo, apesar de estar lá no AVA, no YouTube, vocês poderem ver direitinho, mas se alguém quiser uma explicação melhor, é só falar que eu explico aqui de novo. Bom, ó, nesse caso, não tem nenhuma variável, né, dessas duas aqui que seja negativa, então a fase 1 não precisa aplicar. A fase 2, que seria o modelo padrão do simplex, é só quando eu tenho alguma variável aqui negativa. Tá? É um problema de maximização. Eu não tenho nenhuma negativa, então tá certo. Tá? Se tá certo, eu sei que a minha resposta é exatamente isso aqui. Então, isso me diz que a minha minhas variáveis básicas aqui seria x1 igual a 3, x2 igual a 2, que é o que está aqui, né? x1 vale 3, x2 vale 2. E minhas variáveis não básicas seriam F1 e F2, porque elas não encaixam no padrão, né, de 0 e 1 aqui, né? Como uma coluna de identidade, vamos dizer assim. Então, elas ficam com valor de 0. F1 igual a 0, F2 igual a 0. Lembrando, né, o que significa F1 e F2 igual a 0? Que eu não tenho folga. Se eu não tenho folga, quer dizer que os valores, se eu substituir valor de x1 e x2 nessas equações aqui, como não tem folga, ela tem que ser exatamente igual a 5 e essa outra é exatamente igual a 80. Tá? E eu sei que Z, né, que é o meu objetivo, 110 mil. Tá? Essa aqui seria a resposta do meu problema. Tá? E por aí a gente poderia parar. Mas eu vou ainda fazer essa verificação para ver se está certo aqui, né? Então aqui, Z é igual a 30 mil. Aqui, 30 mil. Vezes x1, que é 3. Mais 10 mil vezes x2, que é 2. Opa. Ó, 110 mil, que é exatamente a resposta que deu lá. Ok. Vamos ver as restrições agora. A restrição técnica 1 tem que ser x1, que é 3, mais x2, que é 2, deu 5, que é exatamente o que tem lá, ou seja, não tem folga. Tá? Se eu pegar menos x1 menos x2, tem que ser igual a menos 5. Essa folga é 0. Ok, está verdadeiro. E o último seria 20 vezes x1, que é 3, mais 10 vezes x2, que é 2, deu exatamente os 80, ou seja, não tem folga. Então está tudo certo. Então, continuando aqui, esse é um dos casos especiais, que eu tinha só uma limitação que eu tinha que resolver, né? Porque o limite aqui não é o adequado para a aplicação do modelo padrão do simplex. Tá? E aqui, depois de terminar a fase 1, a gente fez a fase 2, tá? Tudo normal. O outro caso é quando a função objetivo de minimização. Esse aqui é mais simples ainda de resolver. Tá? Embora eu tenha colocado aqui, ele é basicamente os mesmos passos do modelo padrão. O que vai mudar? Tá? Eu até vou explicar aqui, nesse exemplo mesmo. Né? Como ele é um problema de maximização diz, na minha linha da função,
objetivo, todas as minhas variáveis têm que ser maior ou igual a zero, que é o que a gente chegou aqui. Quando for de minimização, eu não mudo nada, eu monto exatamente igual, boto os mesmos valores, só que eu não posso ter nada maior do que zero. É só eu fazer todos os mesmos passos até todas as minhas variáveis serem zero ou menor que zero. Esse aqui eu junto tudo. Esse é o primeiro exemplo que a gente fez, tá? Do método gráfico. Então, ele é uma função de minimização e as duas restrições são de limite inferior. Então, aqui eu tenho a minha função. Aliás, a minha modelagem inteira, né? Tem a função e as restrições. Tá? E aqui eu vou fazer aquela modificação para a gente poder trabalhar. Então, aqui, a modificação da função objetivo, vou botar naquele padrão com a função valendo z, né? Menos 3x, menos 2,5x2, igual a zero. Essas outras restrições, lembra, a primeira coisa que eu tenho é mudar o sinal. Então, vou multiplicar tudo por menos 1. Então, vou mudar o sinal de tudo. Aqui vai ficar negativo, vai ficar menor ou igual, e aqui negativo. O de baixo a mesma coisa. Aqui. Ok. Opa, faltou aqui. Então, multipliquei tudo por menos 1. Agora, todas elas são menor ou igual, então eu posso transformar numa igualdade, incluindo uma variável de folga. Então, F1 nesse caso, a segunda restrição, F2. Com isso, eu tenho meu equacionamento pronto para eu aplicar na matriz de simplex. Então, aqui, para a função de minimização, eu vou ter 1, depois a primeira restrição 0 e 0. Aí x é menos 3, menos 4 e menos 6. Menos 2,5, menos 8 e menos 6. 0, 1 e 0. 0, 0, 1. 0, menos 32, menos 36. A primeira coisa que a gente tem que fazer, tem duas variáveis aqui, onde o b é negativo. Se tem duas variáveis com b negativo, a gente volta aqui para o nossos passos aqui, né? Então, lembrando o que ele tem que fazer. Identificar a linha pivô, primeira coisa, que quando tiver o menor valor entre os negativos. Eu não considero os positivos nesse caso. Eu sempre reforço isso, é só dizer o menor valor, né? Mas é que tem casos que a gente trabalha com módulo, outros não. Mas aqui, no caso, o menor valor seria o 36. Então, certamente é essa linha que vai sair. Tá? Então, vou colocar aqui. Qual que vai entrar, aí eu vou fazer o cálculo. Vai ser isso dividir por isso aqui. Tá? Aqui nem vou fazer divisão, né? Porque é 0 por 0, 0 por 1. Tá? Ele tem que ser positivo e eu vou pegar um valor mais próximo de 0 entre os positivos. Os dois são positivos, então os dois são elegíveis, mas o mais próximo de 0 é esse aqui. Ok. Vamos refazer então a linha pivô. Lembro que isso aqui é igual ao primeiro método. Então, vou dividir os dois. E as minhas linhas não pivô, o cálculo é diferente. Vou fixar para poder arrastar. E eu sei que a minha linha que saiu foi F2 e entrou X2. Então, eu vou botar X2 aqui. Tá? Então, X2 valendo 6, eu já sei que tem 15 aqui. Bom, e agora? Eu não tenho mais valores negativos aqui, que é o meu primeiro passo. Bom, se eu não tenho, então tem que ver a função objetivo se eu já posso parar. Como ela é uma função de minimização, aqui eu não tenho nenhum valor maior que zero. Ou é zero ou é negativo. Então, eu já achei o resultado. Tá? Então, no meu caso, as variáveis básicas são F1,
que vai valer 16, e x2, que vai valer 6. As minhas variáveis não básicas, que é x1, vai ser igual a 0, e f2 igual a 0. E o objetivo vai ser z igual a 15, ou custo igual a 15, né? Do meu problema original lá. Tá? Então, isso aqui é a minha resposta, tá? Que veio daqui. E se eu quiser ver, então, se isso é verdade ou não, 3 vezes 0, tá? Que x1 é 0, mais 2,5, então eu vou botar aqui 2,5 vezes o meu x2, que é 6. Tá? Deu os 15, exatamente o valor. Vamos ver as restrições. x1 é 0, não vou botar nada, né? Então, 8 vezes x2 é 6, deu 48. 48 é maior ou igual a 32? É. E ele, quanto ele passou de 32? 16. F1 é igual a 16. Então tá tudo certinho. A folga é quanto eu passei do valor que eu poderia ter ficado no limite. Nesse caso, x1 é 0, na outra restrição. Então, igual a 6 vezes x2, que é 6, é igual a 36. Deu exato. Quer dizer que a folga, F2 tem que ser igual a 0. Está aqui, igual a 0. Então, tudo fechou certinho. Tá? Bom, se a gente for olhar, eu fechei, né? Deixa eu abrir de novo. Se a gente for olhar a nossa resposta aqui, ele já estava, né? A minha função objetivo aqui, ó, já era igual a 15, e ele colocou exatamente quando a variável x1 era 0 e a variável x2 era 6. O método gráfico aqui, a gente chegou na mesma resposta, então está tudo certo.